Capa é um projeto de biologia especulativa onde o autor leva a evolução das tartarugas mordedoras até o limite das leis naturais. Aqui, a vida se molda sobre uma atmosfera úmida, rica em oxigênio, onde criaturas colossais dominam rios, pântanos e planícies. De herbívoros aquáticos de 5 toneladas a predadores terrestres com um nível de inteligência que chega a assustar. Hoje, o macaco despido, vou te contar a saga de Rafael, um Hospteroth jovem, expulso de seu lar e forçado a cruzar esse mundo caótico em busca de um novo território. Através dele, vamos conhecer a teia ecológica insana que rege esse planeta. Seja bem-vindo a Capa, o mundo das tartarugas. Atenção, Capa é um projeto independente e todas as artes em 3D são feitas à mão pelo próprio criador, que inclusive tem um canal aqui no YouTube chamado Capa, The World of Turtles. Então, se você, meu primatinha curioso, gosta desse tipo de viagem evolutiva gostosa que esse carinha aqui nos proporcionou, vai lá, se inscreve no canal desse mano aqui, ou até mesmo, se você tiver uma condição, envie uma grana no Patreon dele que eu vou deixar aqui na descrição. 6.400.000 anos se passaram desde a soltura da nossa primeira tartaruga mordedora. E agora, o primeiro grande éon de Capa chega ao seu fim. O primogênio foi marcado pela relativa estabilidade e pelo nascimento das primeiras grandes redes ecológicas complexas. Mas como toda boa virada geológica, a calmaria logo cedeu ao caos. A expansão desenfreada dos geysers oceânicos equatoriais foi um dos fatores geológicos que mais marcaram esse período. Pela força gravitacional de Shelon, a gigantesca lua que orbita nosso planeta, não só as marés foram distorcidas, a crosta terrestre de Capa também sofreu uma grande ruptura em suas placas. Foi nessa dança gravitacional entre satélite e planeta que surgiu Ouroboros, uma fenda equatorial pulsante que se expande sem parar, contornando Capa como se fosse uma serpente flamejante. Aqui, o magma pressurizado do interior escapa com violência, alcança a superfície e se solidifica gerando novos relevos. Com a ajuda do movimento tectônico, montanhas emergem, cordilheiras vulcânicas se erguem e planaltos inteiros se formam na porção meridional do planeta. Mas isso não significa muita coisa, por mais que essas regiões possam parecer novos territórios prósperos a serem ocupados, a temperatura daqui são tão insuportáveis que, somadas a erupções contínuas que despejam quantidades absurdas de dióxido de carbono na atmosfera, impedem completamente a colonização da vida nesses lugares. Com o surgimento e a expansão de Ouroboros, a regra do jogo mudou. E agora, tartarugas, triópses, orquídeas, taboas e borboletas seguirão caminhos evolutivos completamente diferentes dos seus grupos irmãos. Esse é o começo do Litocariano, a grande era dos vulcões. Vosan foi o continente mais afetado pelo avanço lento, porém implacável de Ouroboros. Foi aqui que surgiu uma das primeiras paisagens moldadas pela sublimação causada pela intensa atividade dos vulcões. E foi também aqui que nasceram as primeiras grandes cadeias montanhosas de Capa. O encontro colossal entre duas placas tectônicas deu origem a uma cordilheira com colinas que ultrapassam até os 1.000 metros de altura. Montanhas recém-formadas começaram a reconfigurar o fluxo dos rios e a esculpir o relevo com lava e água. Dessas alturas abruptas, rios foram elevados até os céus, e de lá despencaram em cachoeiras monumentais. Com isso, se iniciou um processo intenso de sedimentação. As correntes de água arrastavam não apenas matéria orgânica das primeiras cadeias tróficas, mas também minerais raros que até então ficavam escondidos nas profundezas da crosta. Esses rios, agora turvos e carregados, terminam suas jornadas em vastas bacias sedimentares. E é nesse ponto que surge Mibos, um delta colossal onde água, terra e vida colidem. Mibos se tornou um dos ecossistemas mais produtivos de todo o planeta, se estendendo por milhares de quilômetros. Formadas por quedas de água vertiginosas e pântanos alagados até onde a vista se perde, Mibos simplesmente pulsa. Suas águas escuras, espessas, carregadas de sedimento e com um cheiro metálico fortíssimo, foi o caldeirão fervente da biogênese. Aqui, a evolução conseguiu atingir um novo patamar.
Um Hospteroth, um dos maiores predadores semiaquáticos de todo o planeta Kappa. E já que o intuito dessa expedição é acompanhar o dia a dia de um Hospteroth para entendermos melhor a ecologia de Kappa, vamos dar um nome mais amigável para ele. Que tal Rafael? Por enquanto, Rafael reina absoluto como o topo da cadeia alimentar nos pântanos densos e imprevisíveis de Mibos. Com quase 1 tonelada e mais de 4 metros de comprimento, Rafael é um colosso silencioso, um titã adaptado até os ossos para dominar tanto o ambiente aquático quanto o ambiente terrestre. Seu sistema de navegação é impressionante. Indivíduos da espécie de Rafael são capazes de reconhecer cada curva do rio de Mibos como se estivessem projetando um mapa mental da paisagem. Esses animais descendem de uma linhagem de predadores velozes, oportunistas e extremamente eficientes. Mas o que garantiu o sucesso da sua espécie não foi só a força, mas sim o contexto ecológico em que viveu. Conforme os descendentes dos antigos triópses cresceram, impulsionados pelo alto teor de oxigênio dissolvido na água, esses seres ficaram mais blindados, mais duros, mais difícil de caçar. Foi dessa dança evolutiva entre presas e predadores que seus caçadores também subiram de nível. Rafael é o resultado dessa corrida armamentista, e sua cabeça foi a que mais se transformou ao longo das décadas. Desproporcional, maciça e assustadora, o crânio de um Hospteroth tem suturas reforçadas e uma crista sagital gigantesca, onde se fixam músculos absurdos responsáveis por gerar uma mordida que pode ultrapassar 1 tonelada de força bruta. O pescoço, por sua vez, se tornou espesso e musculoso. Rafael perdeu a habilidade de retrair a cabeça como seus ancestrais, mas em troca, ganhou uma muralha cervical insana que sustenta sua caçada. Já o bico, moldado como um par de alicates de pressão, termina numa ponta afiada capaz de concentrar toda a força da mordida em um ponto minúsculo, elevando ainda mais a eficiência de sua força. Como se já não bastasse, espinhos ósseos e estruturas queratinosas adornam o rosto de Rafael. Elas não só os protegem contra predadores, mas também desencorajam qualquer competidor da mesma espécie que queira o seu território. Embora Rafael passe a maior parte do tempo submerso, ele eventualmente precisa emergir. De tempos em tempos, ele sobe à superfície para se aquecer com a luz do sol, renovar o ar dos pulmões e, claro, aproveitar um raro momento de calmaria para se alimentar. Mesmo com quase 1 tonelada nas costas, Rafael ainda é um jovem. Ainda tem muito o que crescer. Até aqui, ele viveu toda a sua vida nesse trecho do rio. Um pequeno território no coração do delta, cheio de esconderijos, presas familiares e rotas seguras. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Rafael estava diante de algo novo. Sem pássaros, sem mamíferos, sem vocalização nenhuma, os biomas de Kappa são um silêncio quase que perturbador. Aqui, o que domina o som é o sussurro constante da chuva e o uivo dos ventos cortando os vales. Com um clima saturado de umidade e temperaturas elevadas, a vida vegetal de Kappa floresceu como uma praga exuberante, tomando quase que toda a superfície terrestre. Nas margens dos rios, em regiões alagadas e banhadas pelo sol, se erguem gigantescos juncos colossais de até 10 metros de altura. Sobre as águas calmas, plantas aquáticas se estendem por todo o horizonte, formando enormes tapetes vivos de fotossíntese incessante. E o motivo para esse milagre evolutivo dos vegetais estava na própria atmosfera oferecida por Ouroboros. A concentração de gás carbônico ofertado por ela simplesmente disparou, e o resultado foi um teor de oxigênio atmosférico que supera até mesmo o período carbonífero da Terra, formando cerca de 40% do ar de Kappa. Para nós, isso seria tóxico, e não aguentaríamos viver nem sequer um segundo. Mas para os artrópodes, meu amigo, isso aqui é um paraíso. Com a respiração traqueal, esses seres não dependem de pulmões como os nossos. Quando há muito oxigênio, os limites de seu tamanho são quebrados. E assim como na Terra, nos céus de Kappa, borboletas maiores que falcões cruzam os céus pantanosos com envergaduras de até 1 metro de comprimento. Grilos, libélulas, centopeias, todos foram evoluídos em versões titânicas. O começo da era dos mega-insetos estava a pleno vapor.
Nas regiões pantanosas mais antigas, uma outra forma de domínio vegetal se impôs: imensas colônias de plantas aquáticas adaptadas. Elas vivem em simbiose com outros organismos, formando ecossistemas próprios e extremamente fechados. Debaixo dessas plantas, colônias densas de cianobactérias e algas mantêm um sistema limpo, filtrando impurezas, reciclando nutrientes e liberando toxinas. Essas toxinas tornam o ambiente hostil para a maioria dos animais que comeriam essas plantas, criando um ambiente onde apenas espécies simbióticas conseguem se manter vivas. Mas para tristeza desse microambiente, em Capa nada é eterno. Uma tempestade colossal varre constantemente esses biomas, dando uma nova oportunidade para animais marinhos se estabelecerem. E falando em disputa por território, foi em terra firme que Rafael teve o seu primeiro encontro com outro gigante de Capa. Diante dele, surge o grande Murdor, um carnívoro oportunista do tamanho de um urso negro terráqueo. Seu corpo é compacto, musculoso, com garras longas e rígidas. Eles a usa como arma para rasgar carcaças, cavar buracos, acessar tubérculos nutritivos e afastar qualquer um que se ouse aproximar do seu território. Os Murdrons descendem de ancestrais pequenos, insetívoros e herbívoros. Só que a abundância do oxigênio, comida e espaço de Capa transformou esse grupo num verdadeiro rolo compressor evolutivo. Hoje, eles comem de tudo: raízes, ovos, insetos, carniças, frutas e filhotes. E nesse momento, eles querem Rafael. A presença de um único desses já seria provocação suficiente, mas Rafael logo percebe que seu adversário não está sozinho. A estratégia aqui é bem clara: força em número. Eles estabelecem onde há comida farta e expulsam qualquer um, predador ou não, usando manadas como forma de intimidação. O bando é instável, competitivo, agressivo até com seus próprios membros. Mas mesmo assim, eles sabem que unidos são muito mais perigosos que os outros. Rafael, mesmo sendo um colosso semiaquático formidável até mesmo fora da água e tendo a capacidade de abater um Murdor com uma única mordida, sabe que essa luta não é justa. A questão aqui não é dignidade, mas sim território. Manter acesso a esse local significa ter caça, refúgio e recurso ilimitado. Mesmo assim, Rafael não vê outra alternativa. Ele simplesmente foge. O bando segue de perto pelo leito do rio, lançando gritos ameaçadores. Rafael já não é mais o dominante daquela região. Se quiser prosperar, ele tem que partir. Foi assim que ele abandonou o delta de Mibos e foi em busca de um novo lugar para chamar de lar. Enquanto isso, do outro lado do globo, nos mares abertos de Capa, a vida simplesmente desaparece. Fortes tempestades castigam o oceano sem piedade. Sem nenhuma massa de terra, por milhares de quilômetros, os ventos daqui atingem velocidades absurdas de até 320 km por hora, gerando ondas colossais de até 100 metros de altura. O suficiente para arrancar o casco de qualquer criatura que ousasse nadar por aqui. Contudo, conforme navegamos rumo ao norte, algo surge no meio da névoa espessa do oceano. Estruturas gigantescas e reluzentes se erguem de forma milagrosa do fundo do mar. Essas formações de obsidiana pura, esculpidas pelo encontro direto do magma com a água gelada, formam torres afiadas, rachadas e cobertas por vapores densos. Não há nenhum animal, vertebrado, invertebrado ou algo com nervo ou olho. Mas como dizem por aí, a vida sempre encontra um jeito. Nas fendas dessas rochas amaldiçoadas, uma alga pioneira encontrou abrigo. Ela se agarra com firmeza à obsidiana, desafiando o vento, o sal e o impacto das ondas. Sozinha, isolada, sem predadores, ela é a primeira a conquistar o impossível. E como sempre, mostrando que as plantas são o organismo mais bem adaptado de Capa. De volta à terra firme, onde as placas tectônicas oceânicas encontram as continentais, as primeiras grandes cordilheiras continuam a se formar. As montanhas Kalani, como são chamadas, são colossos envoltos por neblina.
tempestade e uma pressão atmosférica altíssima. Seus picos ultrapassam os 3.000 metros de altura, perfurando as nuvens que pairam pelo céu. Mas mesmo sendo gigantescas e feitos de pedra, elas ainda possuem certa fraqueza. A chuva, o vento, o frio, todas esculpem Kalani dia após dia. Sedimentos são arrancados de seus picos e levados pelas correntezas aéreas, onde caem, acumulam-se e começam a erguer novos planaltos distantes. Graças a essas montanhas, a vida não ganhou apenas relevo, ganhou nutrientes, abrigo e equilíbrio. As elevações de Kalani funcionam como muralhas naturais, bloqueando as tempestades oceânicas mais violentas antes que atinjam o coração do continente. O que sobra é uma chuva torrencial constante, mas manso o suficiente para permitir que a vida floresça. Além disso, os rios aéreos também trazem consigo uma presença dos vulcões. Partículas finíssimas de poeira vulcânica ricas em minerais são dispersas pelos ventos. Essas cinzas se espalham por milhares de quilômetros, fertilizando vastas regiões e deixando o solo pronto para ser colonizado por musgos ou plantas pioneiras. Três dias se passaram desde que Rafael foi forçado a abandonar seu território pelos imponentes Murdrons. Apesar do confronto, ele saiu com pequenos ferimentos superficiais e vem se recuperando sem grandes dificuldades. Agora, encontrou refúgio em um trecho diferente do grande rio. Mais largo, raso e bem mais preguiçoso que seu último lar, a água, densa e carregada de sedimentos, abriga uma imponente floresta submersa, com plantas aquáticas que se erguem do leito lodoso em direção à fraca luz que atravessa as nuvens imortais de Capa. Ao redor, bandos ágios de pequenos triópses cintilam, zigue-zagueando pelas correntezas. Suas carapaças refletem luz de forma difusa, criando uma ilusão ótica que dificulta sua localização. Esse efeito é produzido por microcristais de cobre e ferro, minerais abundantes no solo desse planeta. Rafael pouco se interessa por eles. São pequenos demais para valer o esforço. Rafael mal teve tempo de se acostumar com esse novo ambiente quando percebeu que na verdade ele não estava sozinho ali. Entre a vegetação submersa, algo se movia com precisão assustadora. Uma criatura esguia, de pescoço longo e serpentino, feita sob medida para deslizar entre as plantas e capturar os pequenos crustáceos que viviam ali. Um predador discreto, mas altamente eficiente. Rafael o observa e então decide segui-lo. Por sorte, ou até mesmo azar, ele carrega um traço instintivo dos seus ancestrais: a curiosidade. Ao contrário de muitas tartarugas que só esperam, Rafael é fruto de uma linhagem inquieta. Exploradores por natureza que aprenderam a vasculhar o ambiente, eles perseguiam presas e buscavam novos territórios quando os antigos se tornavam inóspitos. É esse instinto que o guia agora. Enquanto deslizava lentamente, uma sombra imensa bloqueia a parte da luz vinda da superfície. Acima dele estava o imponente Nohu. Seu casco, do tamanho de um pequeno barco, flutua silenciosamente com o corpo quase que todo submerso. Os pulmões posicionados na parte superior da carapaça funcionam como boias naturais, mantendo o equilíbrio perfeito entre massa e flutuabilidade. Mas o que impressiona mesmo é o ecossistema que ele carrega. O corpo do Nohu é uma plataforma viva. Correntes de vegetais se prendem ao seu casco como cordas de algas, oferecendo abrigo e alimento para uma comunidade inteira de organismos menores. Triópses limpadores percorrem sua pele em busca de parasitas. Outros, com formas de pequenos besouros, controlam o crescimento das algas em seu casco. E dividindo o mesmo ancestral,
criaturas se fixam com pernas curtas e garras poderosas, usando antenas modificadas para filtrar nutriente diretamente da água. Do lado exposto ao ar livre de sua carapaça, orquídeas especializadas florescem, oferecendo néctar a uma única espécie de borboleta que conseguiu sobreviver nesse mini ecossistema. As ranhuras naturais da carapaça funcionam como incubadoras protegidas, onde essas borboletas depositam seus ovos. As lagartas se alimentam de musgos e líquens que crescem ali, completando o ciclo sem jamais pisar em terra firme. Enquanto a predadora que Rafael seguia, ela na verdade era uma fêmea de Noru. A espécie apresenta um dimorfismo sexual extremo, enquanto os machos vivem permanentemente na água e crescem até impressionantes 5 toneladas, as fêmeas permanecem muito menores, cerca de 2 metros, justamente porque elas precisam retornar à terra firme para botar seus ovos. Essa necessidade moldou o corpo delas para serem predadoras rápidas. Esse trecho do rio suporta uma dúzia de Noru. Tudo isso graças à abundância de plantas que cresce mais rápida do que são consumidas. Mas mesmo com tanto alimento ao redor, Rafael se sente fora do lugar. As fêmeas até estão no tamanho ideal para serem uma possível refeição, mas os gigantes por perto poderiam acabar com a vida dele. Já as outras presas abundantes, triópses, filtradores e pequenos crustáceos são rápidos demais para ele. E pegá-las daria até mais fome. Esse ambiente tão rico não serve de nada para ele. É como se todo o ecossistema já tivesse um dono, como se cada espaço ali já tivesse sido preenchido. E então, esperançoso, sabendo que Kappa oferecia uma natureza rica e exuberante, Rafael parte novamente em busca do seu verdadeiro lar. E se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. E claro, se gostou desse vídeo, passa lá no canal desse gringo safado e dá aquela fortalecida porque o cara merece. Se você quer ver mais desse vídeo aqui no canal, não esquece de deixar aquele like, aquele hype e compartilhar para quem gosta também desse tipo de coisa. No mais é isso, até o próximo encontro e tchau!